Essa história que nos transporta para Celebration, uma cidade icônica na Flórida. Em janeiro de 2020, o fisioterapeuta Tony Todd estava com sua família, a comunidade de celebração da Disney. Embora enfrentasse desafios em seu consultório em Connecticut, essa questão se revelaria apenas uma pequena parte de uma história macabra. Olá amigos, bem-vindo aos Fatos Criminais. Hoje vamos ver a trágica história da família Todd. Eu sou o Delui. E eu sou a Ká. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Dito isso, vamos começar o vídeo. Se remetiu à pequena cidade de Colchester, Connecticut. Apesar de Anthony administrar seu consultório lá, a família passava a maior parte do tempo em Celebration, na Flórida. Anthony frequentemente viajava de Celebration para Connecticut. Sua clínica de fisioterapia em Colchester, gerida por mais de uma década, era sucesso, rendendo-lhe reconhecimento como uma figura proeminente na região leste de Connecticut. Um homem imponente, tanto literal quanto figurativamente, na cidade, Tony era engraçado, de fácil convívio e habilidoso em seu ofício. Era casado com Megan há quase 2 décadas, desde os dias de colégio em Montville. Megan, também envolvida na fisioterapia, com o mestrado na Universidade do Sagrado Coração, dedicava seu ensino doméstico para Alec, 13 anos, Tyler, 11 anos, e Zoe, de 4 anos. Completando a família, também havia um cachorro, uma presença alegre e bem conhecida. Enquanto Anthony trabalhava, Megan cuidava das crianças e da casa. Anthony tinha planos de se deslocar entre a Flórida e sua residência no final de semana, buscando um momento de convívio com o restante da família que vivia em uma cidade temática da Disney, nos arredores de Orlando. Essa localidade assemelhava-se a uma típica construção de uma grande empresa multinacional. Alugando mensalmente uma espaçosa casa no local de reserva 202, o ponto de partida deste enredo remonta ao Dia de Ação de Graças de 2019. Nos dias que antecederam o Dia de Ação de Graças, a família de fisioterapeutas começou a contatar os pacientes. Anthony, diante de uma emergência familiar, explicou que sua esposa estava enfrentando problemas de saúde na Flórida, demandando sua presença e cuidado. A reprogramação das consultas, inicialmente percebida como algo simples, ao longo de algumas semanas transformou-se em uma questão mais complexa, com pacientes negligenciados e os reagendamentos. Posteriormente, os pacientes foram comunicados sobre o fechamento da clínica nas últimas 2 semanas de dezembro. O telefone permaneceu silencioso e as tentativas de contato resultaram em mensagens automáticas indicando que o número de estado não estava em serviço. Tanto a família dos Todd quanto os pacientes perceberam que não estavam mais acessíveis. Os Todd haviam vendido a casa em Colchester e Anthony encontrava-se hospedado com a família em Connecticut ou em hotéis de Airbnb. A lealdade, tanto por parte dos pacientes quanto da família de Megan e Tony, não estava sendo recíproca. Tony e Megan tinham uma vida pregressa, mas agora encontravam-se na Flórida. Não era simples aparecer e se divertir, e a exata situação deles permanecia desconhecida. A comunicação estava interrompida e os vizinhos em festividades não avistaram mais os Todd. Contudo, não se abalaram, imaginando que talvez estivessem fora da cidade devido às celebrações de Natal, desfrutando o tempo em casa. Cindy, tia de Megan, alguém com quem ela mantinha uma relação próxima, persistia em tentar contato para desejar um Feliz Natal. A resposta de Megan indicava que estavam dispostos a falar ao telefone. Apesar disso, ainda planejavam ir para Santo Agostinho mais tarde. Tony comunicou a Cindy que haviam chegado ao norte da Flórida, mas Megan perderá o telefone. Estavam desconectados. Essa foi a última vez que alguém teve notícia deles. Por alguns dias, o paradeiro deles permaneceu desconhecido.
O telefone permanecia silencioso, as mensagens de texto sem resposta e nenhuma informação estava disponível sobre o local onde se encontrava. Isso pendurou até 29 de dezembro, quando Chrissy, irmã de Tony, entrou em contato com o gabinete do xerife de Osceola, solicitando uma verificação de bem-estar. I'm wondering if somebody can do a wellness check on my brother and his family. They've been really sick for probably like the past week and a half, and I can't seem to get a hold of them. You said they were sick or something like that. You mentioned at the beginning. Yeah, they've been really sick. I guess they've had the flu, but they've had the flu probably for a couple weeks. They were really down and out during Christmas. The only one we've been able to talk to is my brother. And now, like I said, we can't get hold of any of them. A polícia chegou e circundou o local. A porta estava trancada e as persianas permaneciam fechadas. Pareciam não perceber qualquer movimento na residência. Estava tudo tranquilo, não encontravam ninguém. A casa dava a impressão de estar desocupada. Sem sinais de vida, nada dos Stoltz, nada suspeito. A família tinha a clara sensação de que algo não estava certo. Até agora, não houve retorno de chamadas, nenhuma notícia deles, e as mensagens de textos ficaram sem resposta. Em 10 de janeiro, Chrissy fez outra ligação, solicitando mais uma verificação de bem-estar. Hi, I don't know who I need to speak with. I'm curious if I can have a wellness check done. I had actually called on December 29th, and I had an officer go out because I was concerned. My brother and his family, they had all been sick. But there's actually been more developments. There's actually an active FBI investigation that's happening up here in Connecticut. And I just in conversations with my sister, my sister-in-law was making a comment about, and we just kind of put it all together, about basically the world ending on the 28th, and nobody has talked to them. Naquela época, um vizinho dos Stoltz, próximo à casa deles, entrou em contato com o gabinete do xerife de Osceola, relatando que ninguém os avistou. Não se via as crianças brincando pela vizinhança e também estava com aluguel em atraso. Um aviso de despejo que havia sido fixado em sua porta permanecia intocável. Um dia antes do ocorrido na casa de Chrissy, foi solicitado um cheque de bem-estar. O gabinete do xerife de Osceola também recebeu uma outra ligação sobre os Stoltz, mas surpreendentemente não era sobre o paradeiro deles. Na verdade, era uma ligação do FBI relacionado a Tony Stoltz, que estava sendo investigado por fraude na área da saúde. Alegadamente, ele registrava despesas no Medicaid para dezenas de milhares de dólares em consultas que nunca aconteceram. Mencionaram pacientes de 2015 a 2016 que deixaram de necessitar de fisioterapia. Tony cobrava esses serviços das seguradoras, acumulando um montante de 130 mil libras. Antes da revista no escritório de Tony, em novembro, ele estava em contato com o FBI, confessando suas práticas. Alegou que estava indo para a Flórida, prometendo retornar. Contudo, evidentemente nunca voltou, e as autoridades buscavam esclarecimentos. Em 13 de janeiro, o FBI bateu a porta da Reserva 202, com o propósito de efetuar uma prisão. Abandonando as práticas habituais de investigação, o indivíduo em questão foi encontrado na varanda, cercado por agentes dos reforços policiais, quando foi detido. E a entrada da casa revelou a perturbação da família Todd diante da prisão. Durante esse momento, Tony enfrentou dificuldades para descer as escadas. Posteriormente, alegou ter sido forçado a escada abaixo pela polícia, com as mãos algemadas nas costas. Quando questionado sobre Megan, indicou que ela estava no andar de cima, dormindo. Ao investigar, os policiais descobriram as crianças na casa, aparentemente descansando na cama principal. Megan não estava presente, e a casa encontrava-se envolta em escuridão. Com venezianas fechadas e luzes apagadas, o corpo de Megan foi identificado na cama principal, enquanto as crianças no colchão ao lado. Estavam em avançado estado de decomposição, sugerindo uma permanência de semanas. Ao ser detido, Tony afirmou ter ingerido Benadryl,
numa tentativa de suicídio. Encaminhado ao hospital, posteriormente confessou o crime. Mais tarde, revelou-se que o cachorro da família também foi vítima de homicídio. Tony enfrentava 4 acusações de homicídio em primeiro grau e uma acusação de crueldade contra animais. I'm Osceola County Sheriff Russ Gibson, and I wanted to give you the latest update on the death investigation that occurred at 202 Reserve Place in Celebration. Deputies made contact with Anthony in the home along with federal agents, and he was immediately detained. A safety check of the home was conducted where deputies discovered 4 deceased individuals inside. The home was immediately secured and a search warrant was obtained by our detectives. The reports of the autopsy determined that the cause of death of the 4 decedents inside the home to be homicide. Anthony has cooperated with the investigation and he has confessed to killing his wife Megan Tote, 42 years of age, whose date of birth is January 28th, 1977, and their 3 children. Alec Tote, 13 years of age, born September 26, 2006. Tyler Tote, 11 years of age, born December 30th, 2008. And Zoe Tote, who was 4 years of age, born July 23rd, 2015. Anthony also killed their family dog, Breezy. Parecia que a família já estava morta há cerca de 2 semanas e meia antes de serem descobertos. E sim, como você pode imaginar, Tony estava com eles por todo esse tempo na casa. A situação tornava-se cada vez mais perturbadora a cada reflexão. Megan, Alec, Tyler e Zoe foram vítimas de um ato violento, sendo cruelmente esfaqueados até a morte. Inicialmente, acreditavam-se que Zoe também compartilhava do mesmo destino, dada a desconcertante condição de seu corpo decomposto. A incerteza persistia e pairava a suspeita de que todos foram drogados com Benadryl. A brutalidade ocorreu enquanto estavam inconscientes. Também abismados pelo estado do cachorro, também vítima desse ataque à facada, a comunidade que os conhecia ficou profundamente chocada com essa terrível tragédia. A tragédia era de uma magnitude inimaginável. O relacionamento entre Megan e Tony seguia o clichê do ensino médio. Tony, considerado o mais propenso ao sucesso, e o casal exibiu uma profunda paixão ao longo de quase 2 décadas de casamento. Não havia sinais de conflitos aparentes. Tony, um pai dedicado, expressava orgulho por seus filhos. No entanto, ao examinar fotos antes e depois do acontecido, ele parecia quase irreconhecível. A paciência de Tony foi posta à prova nos meses que antecederam 13 de janeiro. Algo não estava certo. Ele parecia desconectado e, apesar das negativas, algo havia mudado. Transformações eram evidentes em sua aparência física. O ganho de peso era atribuído ao estresse, mas na realidade ele enfrentava uma investigação do FBI por fraude e buscava empréstimo para manter um estilo de vida insustentável. Utilizava esquemas de cobranças falsas como meio de subsistência. Como forma de retribuição, os funcionários do consultório estavam há algum tempo sem receber. O escritório foi alvo de uma busca em 21 de novembro e logo em seguida o responsável fugiu para a Flórida, comunicando ao FBI que retornaria no início de dezembro. Paralelamente, assegurava aos seus funcionários que estaria de volta até o final do mês que vem. O que teria comunicado à sua família permanece como incógnita. Apesar da imagem de perfeição de Tony e Megan, com uma prática bem-sucedida, uma realidade mais obscura se escondia por trás dessa fachada. Optaram por alugar uma casa na Disney Village, mas sob a aparência superficial, claramente existia algo mais sinistro. A extensão do conhecimento de Megan sobre a fraude é desconhecida, provavelmente limitada. Contudo, na narrativa de Tony, há indícios de algo mais nefasto. Nos anos 70, o pai de Tony, Robert Tote, apresentava semelhanças marcantes com seu filho. Um membro respeitável da comunidade de Pensilvânia, professor em Besalém, casado com Loretta e pai de 2 filhos, Tony e sua irmã mais nova, Christy. Robert Toad
envolvia-se em casos complexos, relacionando com uma jovem de 17 anos e uma enfermeira em outra parte da cidade, com quem estava noivo, mesmo já sendo casado. Em 1980, abordou John Sermon, de 19 anos, um ex-aluno com dificuldade de aprendizagem. Robert forneceu a John um revólver e uma chave de sua casa, enquanto, convenientemente ausente numa noite com uma de suas companheiras, John, inebriado, disparou contra a cabeça de Loretta e fugiu. O filho mais novo de Robert, com apenas 1 ano, testemunhou o evento, embora Loretta tenha sobrevivido. Apesar de ter sido atingida no olho, Loretta sobreviveu. Ambos, John e Robert, foram detidos quando a conspiração veio à tona. Durante o julgamento, Loretta apoiou seu marido, Robert. No entanto, o júri discordou e o sentenciou de 10 a 20 anos de prisão, dos quais ele cumpriu 10. John, em virtude de um acordo, recebeu uma pena de 4 anos. Loretta afirmou ter testemunhado a presença de 2 pessoas naquela noite e acreditava que Robert não estava envolvido. Para ela, foi uma espécie de invasão acidental. Após a sentença, ela planejava divorciar-se dele e levar as crianças para Connecticut. Robert continuava a proclamar sua inocência, recusando-se a fornecer detalhes. Nas análises do caso de Tony, muito se debate sobre as conexões entre ele e seu pai. O que ele pode ter testemunhado naquela noite permanece como uma incógnita significativa. Não há uma resposta clara. Do you have any remorse? How you feel, regret? Why do you kill your family? You're telling people you couldn't have done this. Do you have What do you have to say to their sisters? family? Tony, what about the dog? What about Breezy? Aquí está viendo Ansel y Thor, en este momento está siendo Say transportado something. a la cárcel del condado Osceola. O julgamento de Tony Todt estava agendado para começar no final de setembro de 2021, desde sua prisão em janeiro de 2020. Até a produção deste vídeo, alguns desenvolvimentos ocorreram. Tony afirmou sua inocência na prisão, contestando a confissão inicial feita no hospital quando foi detido. Ele nega ter causado a morte de alguém, sugerindo, em vez disso, que a sua esposa Megan é responsável pelo que aconteceu. Em maio de 2020, 4 meses após ser preso, Tony telefonou para sua irmã Chrissy. Ele alegou não ter memória alguma do período que abrangia do Natal até a sua detenção. O fato parecia inacreditável, dado o estado em que se encontrava, sugerindo a possibilidade de ter sido drogado ou estar em um estranho estado de confusão, lidando com cadáveres por 2 semanas e meia. Entretanto, ao mesmo tempo, lembrava-se de alguns eventos, mas a confissão permanecia como uma lacuna em sua memória. Suas palavras eram claramente duvidosas, já que afirmou que a confissão não era verdadeira. What's up, Chief? It's good to hear your voice. I've been held in isolation. I still am. Are you okay? And I don't remember anything pretty much over Christmas and the first week I got here. I don't remember coming here. I don't remember anything. After the events, what happened, all that kind of stuff. I have no idea where I was, where I am. Anthony Todt. I'm appointing the Office of the Public Defender to represent you. Your attorney has waived the reading of the charges. Judge Lattimore previously found probable cause for each of the charges. The bond will remain set as provided in the arrest warrant. No bond on the first 4 counts, $1,500 on count 5. Em junho de 2020, Tony escreveu uma carta para seu pai Robert, de quem ele se afastou depois que ele tentou ou não legalmente fazer com que alguém matasse sua esposa, a mãe de Tony. A carta, com 27 páginas, conta uma história. A versão de Tony da história e sim, ele também escreveu sobre suas acusações.
O problema para Tony é que sabemos que ela não se matou, porque pela autópsia, essas facadas estavam em uma trajetória descendente. Depois de tudo isso, ele ainda quer sair da prisão e fazer seu pai sentir pena. Não se pode ter ideia do que ele planeja caso consiga, pois ele é um fardo de ações judiciais. Ele elaborou um plano para estabelecer uma organização sem fins lucrativos em honra de sua família e mencionou que Megan possuía seguro de vida. Transmitiu confiança em evitar a prisão por meio de uma carta. Inicialmente, adotou uma caligrafia específica, mas justificou uma mudança ao relembrar sua primeira prisão, descrevendo o momento em que foi algemado e agredido pela polícia. Relatou uma memória limitada, salientando um incidente específico durante sua prisão anterior. Descreveu um dia aparentemente positivo, interagindo com as crianças e notando que Megan acordou sem dor pela primeira vez em meses. Em seguida, mencionou sua visita a um condomínio para obter um colar do Mickey Mouse, a pedido de Megan. Durante a visita ao condomínio, abordou os problemas de saúde de Megan decorrente do uso de óleos essenciais. Indicou sua escolha de se ausentar, sugerindo que a família poderia lidar melhor com um vírus sem sua presença. Detalhou suas atividades na noite anterior, incluindo jantar e brincadeiras de basquete com seus filhos, mas acabou adormecendo na minivan. Ao despertar, deparou-se com um veículo inoperante e retornou a pé para casa, encontrando uma sobremesa deixada do lado de fora durante a noite, percebendo que fazia parte de um exercício. Megan, no alto da escada, informou que as crianças estavam bem agora que ele estava lá. Em seguida, revelou ter tido uma visão apocalíptica do mundo, atribuindo-a a um vírus e a uma invasão cujas origens eram desconhecidas para ela. Essencialmente, previu o colapso global no dia 28, mencionando ter obtido essas informações de um lugar chamado Cora. Durante sua meditação, vislumbrou o apocalipse e, de forma intrigante, mencionou ter libertado a alma de seus filhos ao matá-los. Esses elementos invocam eventos perturbadores, semelhantes a casos como o de Lori Vallow, que envolve cultos rituais bizarros. É importante ressaltar que acredita-se que as crianças foram mortas no final de dezembro, ou seja, antes da ampla divulgação da pandemia, e que Megan provavelmente não tinha conhecimento dos eventos que desdobrariam nos meses seguintes. É sem nexo imaginar que, enquanto ela cuidava de seus filhos, continuava a ingerir Benadryl, e de maneira extremamente incomum e perturbadora, feriu-se com uma faca e de maneira astuta elogiou Anthony por sua incrível natureza. Segundo Anthony Todd, antes de perder a memória, ele permaneceu sem lembranças por cerca de 2 semanas até que o FBI bateu à sua porta. A carta que enviou ao pai atualizava sobre o caso da família Todd. Anthony enfrentou o julgamento, tendo se declarado inocente das acusações, enquanto Megan acreditava no fim do mundo e buscava libertar almas. Anthony alegava inocência. Essa é a trágica e horripilante história da família Todd. Agradecemos por assistir. Não se esqueça de se inscreverem, dar um like e compartilhar com seus amigos, pois isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo.